Queria muito alguém que pegasse essa pesquisa da Cezanne para terminar, para trazer algumas coisas que eu acabei não conseguindo fazer, porque a pesquisa foi meio atropelada pela pandemia. Então estou muito feliz que você venha trabalhar com esse tema aqui. Eu agora estou trabalhando com outra coisa, estou com uma pesquisa a partir do podcast Mundaréu. Essa voz é da professora Daniela Mânica, pesquisadora do LabJOR na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Hoje é domingo, 29 de janeiro de 2023, em Campinas. E eu acabei de assinar meu primeiro contrato de aluguel. Esse som de passarinhos é da janela da minha futura casa. Acho que eu vou colocar uma cama aqui, bem embaixo da janela. Dá pra ver um ipê daqui. Qual será que é a cor que ele vai florescer? Tomara que seja um ipê amarelo. Nessa semana, além de encontrar o lugar onde eu vou morar, também conheci a Unicamp. Linda, por sinal. O campus é circular. O mapa parece uma nave espacial. Eu fiz o caminho daqui até o prédio em que eu vou fazer o mestrado, o LabJOR, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Vai ser meu caminho do dia a dia. Tem um atalho atravessando um pequeno bosque. E aí eu caio direto dentro da Unicamp. Eu subo a rua Cora Coralina, passo pela Praça do Ciclo Básico, bem no centro do campus. Me falaram que aqui tem uma feirinha alguns dias de semana. E aí eu tenho que descer uma rua e atravessar uma praça muito bonita, com várias árvores e um teatro de arena, a Praça da Paz. E finalmente chego no LabJOR, que ocupa 2 andares em um pequeno prédio de tijolos vermelhos. Aí é só subir as escadas. Oi, Fernanda, bem-vinda para o LabJOR. Estou muito feliz com a sua chegada. Eu também conheci a antropóloga Daniela Mânica, que vai ser minha orientadora pelos próximos 2 anos. Foi minha primeira vez na sala dela. Na parede tinha uma placa da Rua Marielle Franco, junto de 2 bordados. Um cor-de-rosa, escrito labirinto, parecia um QR Code. E outro com círculos laranja e azul, escrito Mundaréu. O Mundaréu é um podcast de antropologia. Ele começou como uma parceria com o Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, na figura da professora Soraya Fleischer. Uma sala pequena, com armário, mesa e computador, que ela divide com outra professora. Quando eu cheguei, já tinha uma cadeira para mim, posicionada de frente para ela. E a gente faz episódios contando histórias de pesquisa de antropólogas, de diversas áreas, com diversos temas de pesquisa, e ele foi inicialmente desenhado como uma conversa entre a antropóloga e alguma interlocutora de pesquisa. E ela me convidou para fazer parte da equipe de pesquisa do podcast Mundaréu. É uma pesquisa sobre perspectivas feministas da ciência, que acho que tem tudo a ver com o seu tema de pesquisa, mas finalidade é entrevistar pesquisadoras e produzir podcasts, assim, episódios de podcast para o Mundaréu. Então, se você conseguir se envolver também com essa pesquisa, a gente vai ficar muito mais junto, porque é uma coisa a qual eu vou ter que me dedicar bastante nos próximos 2 anos. Você topa? E a minha resposta, você já deve imaginar. Eu sou Fernanda Mariá, farmacêutica, mestra em divulgação científica e cultural e faço parte do podcast Mundaréu. Esse é o 7º e último episódio da série Feminista in Vitro, uma série de ficção baseada em evidências científicas. Entre 2015 a 2022, a Dani, que foi minha orientadora no mestrado, acompanhou o cotidiano de pesquisa com as células de sangue menstrual, as Cezanne.
Ela colaborou principalmente com a pesquisadora Karina Sense e a professora Regina Goldenberg. Na época, ambas eram parte de um laboratório de biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, faculdade que eu me formei como farmacêutica. Nessa pesquisa interdisciplinar, elas encontraram que essas células basicamente não são utilizadas. A gente encontrou uma proporcionalidade de 0,25% dos papers publicados sobre células mesenquimais, que é o tipo de célula que tem no sangue menstrual, com sangue menstrual. E que não tem nenhuma explicação técnico-científica para essa baixa utilização. Elas discutem que, por serem obtidas do sangue menstrual, que é marcado como feminino, as CESAM são entendidas como femininas também. Por isso, os cientistas pensam que, utilizando essas células, poderiam apenas beneficiar mulheres, mesmo existindo diversas pessoas que menstruam e mulheres que não menstruam. E também sem nenhum impeditivo do ponto de vista técnico para que tecnologias futuras com as células de sangue menstrual não possam ser utilizadas por todos nós, inclusive por pessoas que não menstruam. Como vimos nos episódios anteriores, a pesquisa biomédica tem uma preferência histórica por modelos masculinos. Eles justificam que é possível extrapolar dados obtidos em modelos masculinos para todos os outros corpos. Se o sexo de uma célula masculina não é uma barreira, qual o problema então de se escolher uma célula feminina? O sexo do modelo faz diferença? Foi para perseguir essa pergunta que eu me mudei do Rio para Campinas, para começar o mestrado em divulgação científica e cultural na Unicamp. Eu fiz um levantamento de artigos sobre a diferença entre os sexos em células-tronco, e voltei ao Rio e fui ao laboratório da professora Regina Goldenberg. Eu entrevistei 2 doutorandos e uma professora desse grupo de pesquisa. Aproveitei que já estava no Rio e entrevistei outra doutoranda em um programa na Fiocruz, que também trabalha com células-tronco. Você escutou parte dessas entrevistas nos episódios anteriores. A minha hipótese era que a materialização de sexo e gênero não é exclusiva das células de sangue menstrual, mas presente nas variadas fontes de células-tronco. Só que, apesar disso, essa demarcação não aparecia no cotidiano de pesquisa, exceto no caso das células de sangue menstrual. Meu raciocínio era o seguinte: se sexo e gênero vão ser colocados na jogada para não se utilizar as células de sangue menstrual, então vamos colocar sexo e gênero na equação em todas as pesquisas de células-tronco. Eu comecei a pesquisa achando que sexo e gênero não eram considerados no dia a dia da pesquisa experimental com células-tronco. O caso das células de sangue menstrual sendo uma exceção à regra. E também que a inclusão de células femininas seria um bom caminho para endereçar o interesse das mulheres na pesquisa biomédica. No final, descobri que achei tudo errado. Mas a gente já chega nessa história. Para conduzir a minha análise, elaborei na minha dissertação de mestrado e nessa série de podcast um exercício de figuração feminista, inspirado no trabalho de Dana Haraway. Você me acompanhou aqui em uma viagem pela célula. Foi organizando essa viagem que eu construí minha metodologia de pesquisa. Resolvi dividir a viagem na visita a diferentes partes que compõem a célula. Fui pensando em como cada parte celular funciona e de que forma essas funcionalidades poderão ajudar a responder as minhas perguntas de pesquisa e apresentar o material empírico que eu levantei. E se você chegou até aqui, significa que você topou embarcar comigo nessa viagem. Eu te agradeço pela companhia. Agora, a gente está no topo de uma mitocôndria, tentando saltar para uma estrutura próxima. Tem várias vesículas sendo secretadas, exportadas para fora da célula. E talvez seja nosso ticket de saída. Aqui, me dá sua mão. Vamos tentar pular até essa estrutura. No já, hein? 1, 2, 3 e... já! A gente começou essa viagem no núcleo. Encontramos como, de maneira confusa e contraditória, sexo e gênero são atribuídos a células e modelos. Nos apoiamos em um cromossomo sexual, refletindo sobre a diversidade das células, dos nossos corpos e dos modelos mentais. A gente concluiu que não faz muito sentido atribuir sexo e gênero a uma célula,
ainda mais de maneira binária, reduzida a masculino e feminino. Perseguimos um RNA mensageiro, uma cópia de um trecho do material genético, e caímos no retículo plasmático. Nos perdemos e esbarramos em muitos becos sem saída, com a falta de rigor nas pesquisas. Encontramos que incluir uma célula marcada como feminina não se traduz na inserção de interesses das mulheres na pesquisa. Ou seja, o sexo do modelo não define de quem é o corpo que está sendo considerado como importante pela pesquisa biomédica e público-alvo para essas tecnologias. Nos agarramos na proteína traduzida a partir daquele RNA mensageiro e fomos carregadas pelo citosol. Ficamos tentando encontrar uma mudança positiva para resolver a desigualdade em saúde entre homens e mulheres, com a investigação da diferença entre os sexos. Esbarramos em mais problemas e limitações, como a ausência do questionamento da centralidade do homem cisgênero branco na pesquisa biomédica. E isso nos encaminhou para uma cilada. Enfrentamos o perigo do discurso da diferença entre os sexos, que criou e sustenta discursos preconceituosos. Conseguimos sobreviver ao lisossomo com sufoco. E chegamos à conclusão de que, para endereçar interesses das mulheres na pesquisa biomédica, é necessária a inserção das categorias sexo e gênero de maneira séria e robusta, não limitada à atribuição de células e modelos como feminino ou masculino, mas com questões feministas, antirracistas, atravessando a pesquisa como um todo. As perguntas, as metodologias e a análise dos resultados. Escalamos a mitocôndria e encontramos que o caminho para essa inserção de sexo e gênero na pesquisa biomédica é a partir do diálogo interdisciplinar entre a biomedicina e os estudos feministas. E isso me lembra algo que a Hannah Caldwell me disse na entrevista. Eu sou Hannah, doutoranda da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Lembra dela? Uma das pesquisadoras que eu conheci no congresso que participei e que topou participar dessa série. A gente conversou como a pesquisa biomédica se beneficiaria com um diálogo maior com as perspectivas queer, ou seja, com perspectivas que não partam do binarismo masculino e feminino, e que pensem nos corpos humanos e na natureza como múltiplos e diversos. Eu acho que a natureza crítica da teoria queer é algo que beneficiaria a pesquisa biomédica, porque estamos falando de ideias dominantes socioculturalmente sobre gênero, que são incorporadas na pesquisa biomédica. E eu acho que muitos insights da teoria queer, de como essas categorias e ideias são construídas e como podemos problematizá-las, são importantes, porque tem um impacto muito material em como a ciência biomédica opera. Para Hannah, as perspectivas queer podem ajudar na problematização da forma como a pesquisa biomédica é feita. Por exemplo, contribuindo no entendimento de como ideias socioculturais dominantes sobre gênero se tornam parte da pesquisa médica. O que eu quero dizer é que eu acho que com a medicina adotando uma perspectiva queer pode proporcionar novos insights, novas formas de trabalhar, novos protocolos e tratamentos, novas formas de se abordar um fenômeno natural. E que adotar perspectivas queer podem trazer novas ideias, novas perguntas, novas metodologias e novas tecnologias em saúde. Bem, eu imagino que por causa do aspecto muito normativo da biomedicina que todos nós esbarramos na nossa vida. Porque a maioria de nós, se tivermos algum problema com a nossa saúde, vamos nos engajar com esse tipo de disciplina biomédica ocidental em uma perspectiva pessoal. E nós, com identidades diversas, ou que corporificamos experiências que são diferentes das normas socioculturais, vamos encontrar algum tipo de tensão nesses contextos médicos, por causa da forma que essas suposições estão entrelaçadas na própria medicina. E essa troca é interessante também para as perspectivas queer, que são comprometidas com a agenda política de mais direito e respeito para as pessoas dissidentes de gênero e sexualidade. Pessoas essas que precisam de acesso à tecnologia de saúde que levem em conta suas especificidades e interesses, que são produzidas e mediadas pela pesquisa biomédica. O mesmo raciocínio pode ser utilizado no diálogo entre perspectivas feministas e a pesquisa biomédica. Mulheres
precisam ter seus interesses e especificidades endereçados na produção de tecnologia em saúde, para a manutenção e avanço da sua saúde. E como a gente conversou escalando a mitocôndria, o diálogo interdisciplinar com os estudos feministas pode auxiliar na inserção séria e robusta das categorias de sexo e gênero na pesquisa biomédica. Mas como tornar esse diálogo possível? Nesse congresso internacional que eu comentei, eu apresentei minha pesquisa em um grupo de trabalho sobre biologia feminista. E eu conheci a professora Malinha King, que também topou participar dessa série. Meu nome é Malinha King. Eu fui treinada como bióloga e fiz meus estudos de doutorado na biologia também. Ela é professora na Universidade de Estocolmo, na Suécia, bióloga e faz pesquisa interdisciplinar entre gênero e biologia. E depois do doutorado, eu direcionei meu trabalho para pesquisa interdisciplinar sobre gênero e biologia. Por exemplo, eu questionei as noções do sexo biológico como binário e estável. Demonstrei a variabilidade de sexo e a determinação de sexo entre animais. Por exemplo, existem muitos animais que trocam de sexo. Ela trabalhou com questionamentos da binariedade do sexo. E eu também trabalhei detalhando e expondo estereótipos de gênero e concepções heteronormativas na teoria e na pesquisa em biologia, como em livros textos de biologia. E analisando os estereótipos de gênero em teorias, na pesquisa e em livros textos da biologia. Meu projeto de pesquisa atual diz respeito a uma controvérsia entre biólogos evolucionistas sobre o que é a diferença entre os sexos e como podemos explicá-las. Eu estou tentando entender como essa controvérsia surgiu e o que os pesquisadores estão discordando, quais são os pontos chaves de discordância e o que está em jogo nesse debate. Atualmente, ela está envolvida em um projeto sobre controvérsias na diferença entre os sexos entre biólogos que pesquisam sobre a evolução, que estudam como as espécies mudam ao longo do tempo. Ela está tentando entender como a controvérsia surgiu e o que está em debate. Como, por exemplo, a discussão quanto à diferença de tamanho entre óvulo e espermatozoide influenciam diferenças de comportamento observado entre os sexos. Bem, já que meu trabalho é tentar entender esses estereótipos de gênero e o que o gênero é uma forma de tentar tornar a ciência melhor. É uma forma de tentar colocar luz nas perspectivas que talvez sejam ignoradas ou esquecidas, e tentar tornar visível como estereótipos de gênero e como viés de gênero fazem parte da nossa ciência, e como podemos fazer ciência melhor reconhecendo isso e tentando. Ela tem tentado entender estereótipos de gênero e também tornar visível como esses estereótipos são parte do processo científico, com a intenção de tornar a ciência melhor. O que eu diria é que também é melhor para as pessoas, porque o que a ciência está fazendo, e especialmente quando envolve questões de diferença entre os sexos, o que a ciência diz sobre diferença entre os sexos, também influencia a sociedade e nossas percepções sobre humanos. O que é importante também fora da ciência, porque como ela disse, e como discutimos nadando pelo núcleo, o que a ciência diz sobre diferença entre os sexos também influencia a sociedade. Então, eu tenho um ponto de partida feminista. Eu penso que a crítica feminista das ciências naturais e de como o conhecimento é produzido está no centro do que eu estou tentando entender. Ela me explicou que ela parte de uma perspectiva feminista, tentando entender como o conhecimento é produzido a partir de uma crítica feminista às ciências biológicas. Então, para mim, é interessante entender o papel da crítica feminista no desenvolvimento da ciência. Esse é um dos meus interesses. Para ela, é interessante entender o papel da crítica feminista na produção científica. Então, muitas pessoas veem perspectivas feministas como algo político, que é fora da ciência. Então, esse é um tipo de resistência, que perspectivas feministas não têm nada a ver com a ciência, porque a ciência é neutra e objetiva. A professora Malinha King encontrou resistência ao dialogar a perspectiva feminista com a biologia. Como, por exemplo, cientistas consideram como algo político e fora da ciência. Defensores do discurso que a ciência é neutra, objetiva e universal.
Isso a gente já problematizou antes mesmo de embarcarmos nessa viagem pela célula. A prática científica é atravessada por machismos e racismos. Eu encontrei 3 tipos de reações em torno do meu trabalho, com perspectivas feministas na ciência. Alguns cientistas simplesmente não estão afim ou abertos para esse tipo de perspectiva. Então eles não dialogam ou não estão interessados. Mas além dessa resistência e sem interesse ao diálogo, ela encontrou outras 2 reações a perspectivas feministas nas ciências biológicas. E tem também algumas biólogas feministas que já estão muito interessadas e muito engajadas nesse tipo de perspectiva em suas próprias pesquisas. E ainda, acho que a maioria dos biólogos estão de alguma forma interessados. Talvez um pouco céticos, mas interessados em o que essas perspectivas de gênero na ciência podem ser. Mas na maioria dos biólogos, ela percebeu interesse no que essas perspectivas feministas podem significar e contribuir. Então, esse é o grande tipo de potencial em comunicar essas perspectivas para cientistas. Esse é o grande potencial. E que para ela, esse é o maior potencial ao comunicar perspectivas feministas aos cientistas biológicos. Nosso salto dá certo. A gente alcança a estrutura próxima, que é formada por pilhas ordenadas até próximo da membrana. Perceba que das pilhas são formadas vesículas que estão sendo secretadas. A gente está em cima das cisternas do complexo de Golgi. Essa é a organela responsável pela exportação de substâncias para fora da célula. Fico pensando que cada célula, como essa que a gente está agora, tem suas próprias estruturas e funções. Só que apenas funcionando em conjunto é que elas fazem um corpo como o nosso funcionar. E esse diálogo entre as células do nosso corpo é mediado pela exportação de substâncias pelo complexo de Golgi. A bióloga feminista estadunidense Annie Faustelli discute que não é razoável pedir para que todos os biólogos se tornem proficientes em teorias feministas, nem o contrário. Mas é razoável pedir para que cada grupo de acadêmicos entenda a limitação do conhecimento obtido apenas com uma disciplina. Para ela, apenas grupos multidisciplinares, sem hierarquias, podem produzir um conhecimento mais complexo sobre o corpo humano. Cada campo do conhecimento é como uma célula isolada. Pensando aqui na nossa viagem pela célula, o que poderia funcionar como um complexo de Golgi para favorecer o diálogo interdisciplinar? Como essa ponte entre o dentro e o fora da produção científica. Eu perguntei para Dani sobre os caminhos de pesquisa dela. Como da pesquisa com as células do sangue menstrual, ela foi trabalhar com divulgação científica e o podcast Mundaréu. Bom, quando eu entrei no LabJOR, foi em 2018, né? O LabJOR já era um dos principais centros de produção de podcast científico no Brasil, né? E eu estava fazendo essa pesquisa com a Cezanne, e na época a Bia Guimarães, que hoje é uma podcast sênior na Rádio Novelo, maravilhosa, junto com a Sara Zoubel, que também foi aqui do nosso curso de especialização em jornalismo científico, elas já estavam gestando o 37 Graus, que foi um podcast de ciência que elas fizeram, mas a Bia estava como bolsista mídia ciência do Nudecri, e que é o núcleo de desenvolvimento da criatividade, ao qual o LabJOR pertence, e ela quis fazer um episódio sobre a Cezanne, sobre a minha pesquisa com a Cezanne, que acabou até estar no feed lá do Oxigênio, chama Uma Estranha Célula das Entranhas, alguma coisa assim. Esse episódio é muito legal, e ela falou o nome certo mesmo, é Estranha Célula das Entranhas. Se você quiser ouvir, vai estar na página desse episódio. O Mundaréu também produziu um episódio depois sobre a pesquisa da Dani com as células do sangue menstrual, que se chama Uma Antropóloga na Sala de Cultura. Vale a pena conferir.
E aí ela veio me entrevistar, e daí a gente conversou, aí ela foi lá para o Rio, foi visitar o laboratório, conversou com a Regina, e aí que eu comecei a ouvir podcast, porque eu não ouvia, né, não era uma coisa que estava no meu repertório, isso é 2018. E foi bem na época do boom dos podcasts, né, dos podcasts narrativos, foi, o comecinho, né, já existia antes, mas foi a hora que o negócio realmente escalou. Eh, e aí a Soraya falou: "Nossa, agora você está no Labjor, vamos fazer um podcast". Ela agora tá falando da querida Soraya Fleischer, antropóloga e professora da Universidade de Brasília. Em 2019, elas criaram o podcast Mundaréu juntas. E eu com a pesquisa da Cezam, meio enrolada ali, né, me adaptando ainda a esse novo espaço institucional, falei: "Vamos, vamos". E aí ela veio com tudo, assim, já veio, a gente teve algumas reuniões com a Sara, com a Bia, pensando o desenho, pensando como fazer, e para mim, eu não sou, uma pessoa muito visual, eu gosto muito de escutar, de ouvir, eu acho que eu sou bem gosto muito de rádio, sabe, então o podcast virou foi meio natural, assim. Então foi indo, e aí a gente foi estruturando e foi tendo financiamento, a gente conseguiu montar esse estúdio no qual a gente está gravando agora, que fica no prédio do Labjor, né. O LabJOR tem um programa de pós-graduação, com mestrado e agora doutorado também, em divulgação científica e cultural, e um programa de especialização em jornalismo científico. Eu fiz o mestrado, e como a Dani disse, a gente estuda o movimento de comunicar ciência em diferentes formatos. Então a gente, na verdade, trabalha pesquisando sobre esse movimento que é super importante, que é o movimento de comunicar a ciência através de diversos formatos, né, seja ele o do jornalismo convencional, através de reportagens, matérias escritas, seja ele através de podcasts, por exemplo, que são uma forma bastante popular de divulgação científica, sejam os blogs, né, que são também formatos bastante importantes e acessíveis, né, de você levar conteúdo científico, para um público mais amplo. Acho que esse é o principal ponto da divulgação científica, eh, que é que a gente conseguir fazer com que as pessoas que não são cientistas consigam entender o que os cientistas e a ciência fazem, né. A Dani e a Soraya discutem como comunicar ciência é essencial para criar novos mundos, onde a gente vai poder ter um diálogo aberto ao conhecimento e à pesquisa que acontece dentro e fora da universidade. Fabular realidades para que esse conhecimento alcance e beneficie coletivos mais amplos, inclusivos e diversificados. Para mim, isso se tornou especialmente importante na pandemia, quando eu percebi um abismo entre aquilo que os cientistas estão fazendo e aquilo que as pessoas estão pensando sobre o que os cientistas estão fazendo, né. Então é um trabalho, digamos, de conferir sentido e ajudar a traduzir aquela linguagem tão conceitual e fechada para perspectivas mais, comunitárias e sociais, culturais, que as pessoas possam entender. E desde 2019, o Mundaréu tem explorado o podcast como ferramenta para tornar a pesquisa algo social, ético e politicamente informada, produzindo e comunicando conhecimento situado, não apenas uma forma alternativa e criativa de reportar pesquisas científicas, mas de fazer pesquisa. Esse projeto foi um projeto de mapear perspectivas feministas sobre o campo de ciência, tecnologia e sociedade, mas principalmente a partir da antropologia, né? Foi meio que um movimento de busca de pessoas que estão fazendo coisas parecidas com o que a gente faz na antropologia da ciência feminista. A gente propôs fazer esse levantamento para o Brasil, para a Colômbia e para a Argentina. E aí a gente fez um movimento de busca mesmo de pesquisadoras, privilegiando aquelas que já estão institucionalizadas, que já são professoras, né, concursadas, nos programas de pós-graduação de Ciências Sociais e Antropologia e nos departamentos de antropologia no Brasil. E aí a gente, enfim, conheceu, tabulou vários desses nomes. A gente teve que escolher apenas
15, mais ou menos, acho que foram os episódios que a gente produziu para poder visitar e entrevistar e produzir os episódios. E aí a gente fez isso também com a Argentina e com a Colômbia, a partir das nossas parceiras, né, na Argentina foi a professora Alejandra Roca e na Colômbia a professora Tânia Pérez Bustos, que nos ajudaram ali também a levantar pesquisadoras que pudessem conversar conosco sobre as suas pesquisas e como que a perspectiva feminista entra, né, nas suas pesquisas. E aí a gente produziu a 4ª, 5ª e a 6ª temporada do Mundaréu, a partir dessas entrevistas e também as séries temáticas Mundaréu na Colômbia e Mundaréu na Argentina. A gente vai saltando de cisterna em cisterna do complexo de Golgi. E a maleabilidade, o molejo das suas membranas, faz com que funcionem como uma cama elástica, nos dando impulso e nos direcionando para fora da célula. Toda vez que a gente pula, as membranas oscilam, como ondas sonoras em podcast. Fico pensando que transformar toda essa nossa viagem pela célula em uma série de podcast, como eu fiz aqui, pode ser uma ferramenta para o diálogo interdisciplinar entre a pesquisa biomédica e os estudos feministas. Uma forma de fabular e tornar possível acolher práticas feministas em uma placa de Petri, de tornar-se feminista in vitro. Ao questionar se, afinal, o sexo da célula-tronco faz diferença, a gente encontrou que o sexo da célula-tronco faz diferença de maneiras diferentes. Depende do contexto, da pergunta e das metodologias acionadas. Não faz sentido atribuir sexo e gênero a uma célula, o que não significa dizer que não faz sentido fazer perguntas sobre sexo e gênero com modelos in vitro. Na realidade, o que importa para o endereçamento de questões interessantes à saúde das mulheres é a inserção da categoria sexo e gênero de maneira robusta e séria na pesquisa biomédica, o que só parece ser possível depois de um diálogo interdisciplinar com os estudos feministas. Não é à toa que cientista rima com feminista. Ao comparar as pesquisas com células-tronco analisadas com a pesquisa realizada pela Dani com as células de sangue menstrual, fica óbvia a diferença que faz uma antropóloga feminista na sala de cultura. No finalzinho da conversa com a Dani, perguntei como foi para ela entrar nesse espaço do laboratório dedicado ao cultivo de células, a sala de cultura. Primeiro que um laboratório de biofísica é muito diferente de um laboratório de jornalismo ou de um laboratório de antropologia, né? O nosso laboratório é meio que a gente, os nossos computadores e as nossas ideias, né? E lá tem uma série de outros actantes, outros agentes, outros não humanos ali que estão participando do experimento. Foi interessante, foi uma época que o laboratório de biofísica ainda ficava no prédio do CCS, ali no fundão, que é um prédio bem antigo. Então era um laboratório bem apertado, um monte de gente, cada um na sua mesinha ali, as mochilas em cima, um monte de caixa de material, de vidro, de potes, de meios de cultura, enfim, tudo bem empilhado, um monte de equipamento, era meio espremido. E aí a sala de cultura era pequenininha, mas foi incrível, assim, tem toda uma preparação, né, de pôr avental, de colocar uma touca no cabelo, colocar o propé, luva, né, então máscara, né, então todo digamos, uma paramentação de acesso, que é interessante, que é legal de fazer uma espécie de aventura, assim, como se eu estivesse entrando num outro universo, né. Obrigada por ter topado embarcar nessa aventura pela célula comigo e experimentar o cultivo dessas ideias sobre células e pesquisa feminista. Esse foi o episódio O Complexo de Golgi, da série Feminista in Vitro. Obrigada pela escuta. Todo o material e referências que guiam o que eu disse aqui você encontra no site do Mundaréu, mundaréu.labjor.unicamp.br
/feminista in vitro. O conteúdo que apresentamos é resultado da minha pesquisa de mestrado em divulgação científica e cultural, intitulada Feminista in vitro, situando sexo e gênero na pesquisa biomédica com células-tronco. Também é um desdobramento da pesquisa anterior, Corpo, Gênero e Tecnociências, as células-tronco do sangue menstrual, que Daniela Mânica foi a investigadora principal. Durante o mestrado, eu tive bolsa CAPES e atualmente tenho bolsa Mídia e Ciência FAPESP, que viabilizam a produção dessa série. A FAPESP, a Unicamp e o CNPq apoiam o Mundaréu e somos gratos por isso. Eu, Fernanda Mariá, fiz o roteiro junto da Daniela Mânica. Também fiz a narração, a edição e a divulgação. A designer Bianca Bursi, minha querida amiga, fez a identidade visual da série. E Gabriel Marçal, parceiro de Mundaréu, compôs a trilha sonora. Agradecemos o apoio de toda a equipe do Mundaréu e do Labirinto que contribuíram com a produção dessa série, especialmente Irene Planalto Chemin, Clarissa Reste, Jaqueline Medeiros, Maxi Viana e Igor Pereira. Muito obrigada! Até o futuro! A gente se escuta por aí!